a produção brasileira de commodities, essa soja que vai alimentar porco e etc e tal, essa produção, ela se espalha numa cadeia produtiva, tá? O cara que mete soja lá no meio do centro-oeste, acabando com o cerrado, ele tira o dinheiro dele. A estrutura de transporte tira o dinheiro dela. O Porto de Santos tira o dinheiro dele. Tem uma cadeia produtiva, vocês entendem isso? É o produtor agrário, é a transportadora, é o armazenamento do porto, é a transportadora depois naval. Essa estrutura toda é uma cadeia de produção. Não é o Zé na roça. Quando você precisa fazer uma produção de soja competitiva, você tem que ter maquinário para isso. Você gera uma produção de maquinário em cima disso. Isso gera transporte. Se o maquinário não é produzido no Brasil, ele provavelmente entra pelo Porto Santo. Então, a mesma coisa, é indo e vindo. Então, para usar o maquinário, para produzir a soja, etc., então você vai também gerar lá do produtor, do país que ele é produzido, o transporte, o porto, a transportadora naval, o porto de novo. Não são raios de cadeia e televisão, são raios de cadeia de produção. Essa cadeia de produção ela é toda interligada. Se de repente a soja se fode a transportadora, se fode o porto, se fode o vendedor de maquinário agrícola, se fode o vendedor de agrotóxico. Você quebra a estrutura inteira e quebra o fertilizante, quebra a porra toda e no final das contas quebra o vendedor de porco lá na China. Essa estrutura, ela é feita com pessoas que são muito milionárias e tem, por exemplo, coisas como a Dona Maria que vende cachorro-quente em Santos. Ela só vende 50 unidades de cachorro-quente à noite porque o Porto de Santos abriga as pessoas, ou seja, a cidade de Santos, ela abriga as pessoas que trabalham nessas estruturas e as estruturas, elas eclodem numa sobra de ganho individual do produtor que no final de semana vai ali com seu filho e seu cachorro e passa na frente do cachorro-quente e compra 2 unidades de cachorro-quente. Toda essa cadeia produtiva só existe por causa dos processos de industrialização e de comércio internacional, que a gente chama capitalismo. Eu fui em Santos. Então eu conversei com a Dona Maria, ela não era hipotética. Ela vendia cachorro-quente mesmo na praia de Santos. Se quebra essa estrutura toda, o porto vai fechar e etc. Vai fechar, não o porto inteiro, mas vai fechar uma parte do porto, vai demitir pessoas desempregadas não vão consumir tanto cachorro-quente, chega da Dona Maria concreta. São cadeias produtivas. Você não vai me ver nesse canal dizendo assim, maldito agronegócio, acabe com o plano safra, que o Brasil vai para frente. Se você fala isso, você é irresponsável, populista, demente, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, você sofre de problemas mentais. Na melhor das hipóteses, você não sabe do que você está falando. Só que há um interesse e uma necessidade da gente não ter uma produção que seja vinculada à produção à exportação de commodities. Porque a exportação de commodities serve para criar essa cadeia de produção que eu me referia. O Brasil não come soja dia sim, dia também, o dia todo, tá? Camarada aqui que eu não lembro o nome mais, que eu perdi. Me diz seu nome, cara, pra eu lembrar seu nome. Ex-Buster é foda, né? Ele disse assim, mas o plano de safra é uma concentração de renda absurda. Tá certo. Chama-se capitalismo. E aí, por isso que eu tô falando. Se você lê o texto, esse aqui, ó, ou se você vê os meus 2 vídeos de 6 horas, o que se diz sobre o capitalismo? O capitalismo, a tendência dele é concentrar. Ele só é funcional na medida que concentra. E na medida que ele concentra, ele vai tendendo a explicar para o público que assiste a concentração de que esse sistema ele é absorvível pela classe trabalhadora. Vitor, obrigado, Vitor. Então, Vitor, que o que o socialismo científico mostra, quer dizer, ou seja, o que a posição que Engels desenha sobre por que o socialismo dele é científico, ele diz, a tendência do capitalismo é concentração. Você tentar desconcentrar na violência para tentar ir contra o sistema, na verdade, isso é medida liberal. Uma vez o
o Ian falou isso, o Johnny subiu nas costas do Ian de uma maneira mais escrota que eu já vi na vida. Que o Ian falou assim, olha, a reforma agrária, se você for pensar direito, é liberal. Porque qual é a tendência do sistema? A tendência do sistema econômico capitalista é ir concentrando. Por que a tendência é ir concentrando? Porque a concentração é eficiente, você ganha na escala. Só que isso gera concentração de renda, como o Vitor está dizendo, né? E aí a gente enxerga isso na Amazon, a gente enxerga isso na Google, a gente enxerga isso na Walmart, a gente enxerga isso no Big Box, no Pão de Açúcar. A tendência é uma concentração, ela é evidente. Por que tende a isso? Porque é eficiente. Como é que seria a proposição do Engels? Se está tudo tendendo a concentrar, isso vai mostrando para o trabalhador que a produção tem um caráter social. Você não consegue produzir, eu dei esse exemplo em sala de aula hoje, inclusive. Essa caneta aqui tu compra por R$1, né? Nenhum ser humano isolado conseguiria fazer essa caneta sozinho. A única razão de você conseguir comprar essa caneta por R$1 é porque você tem cadeias de produção globais para a produção desse plástico, para a produção dessa técnica aqui e para a produção dessa bolinha esferográfica, né? Essa bolinha que roda e a tinta que cai. E tinta que cai aqui é química pesada, pô. Para você fazer isso aqui, só faz sentido na escala, que tem a ver com a noção que a gente tem de fetichismo da mercadoria. Que você enxerga a caneta, mas você não enxerga a quantidade de trabalho, a quantidade de pessoas envolvidas para gerar uma bosta de uma caneta que vale R$1. Ou seja, só tem como gerar essa bosta dessa caneta valendo R$1, tá? Isso, bolinha de tungstênio. Ninguém nem sabe o que é tungstênio, tá ligado? São milhões de pessoas envolvidas na produção dessa caneta. Pois bem, Marx tenta explicar como é que faz isso. A coisa vai se perdendo, a informação vai se espalhando. Só que Marx tinha explicado. Por que você olha uma porra dessa e você não vê? Por que você olha para a caneta e você não vê o trabalho que está envolvido nela? Isso que é o fetichismo da mercadoria. Você não consegue saber. Se é barato, parece que é uma coisa simples de fazer. Não é. Milhões de pessoas trabalhando para essa porra surgir. Na visão do Marx e do Engels, o que eles estavam tentando mostrar é que cada vez que a concentração do capitalismo vai mostrando a concentração de renda e de produção, mais claro vai ficando para as pessoas que há uma produção feita com trabalho social. E a grande questão que eles colocam é que o socialismo seria, na verdade, quando começa o capitalismo lá no medievo, quando os mercados começam a ser fabricados, você olha assim e vê mais ou menos uma relação, que é o que os capitalistas hoje, né, que é os liberais tentam fazer. Eles tentam falar, sim, imagina que eu vendo uma barraquinha de cachorro-quente, etc. Aí eu ganho 5, aí dou 5 pro trabalhador. Sim, mas a porra do cachorro-quente que você tá vendendo, teve alguém que cuidou do porco, matou o porco, triturou o porco, né? Esse trabalho todo você não tá contando, né? Você tá aqui, imagina que eu tenho uma vaca, imagina que eu tenho uma barraca de cachorro-quente, mas você não tá contando toda essa estrutura. Você não tá contando o pão, que o pão não nasceu da tua mão, né? Você comprou o pão na padaria, ou então você comprou no mercado, o mercado também não produziu pão. Esse pão foi produzido, no máximo, se você for pensar assim, ó, bem legal, no máximo foi produzido ali numa coisa agrária brasileira. Geralmente não, esse trigo é internacional, certo? E quanto mais as coisas vão se formando, quanto mais as coisas vão ganhando volume, como o Vitor Conde estava denunciando aqui, né? Que isso acaba em uma concentração, isso aponta para uma necessidade de solução. No Brasil, a gente tem uma quantidade de produção para alimentação das pessoas que não depende desse mercado internacional de soja, por exemplo. Então, a soja produzida no Brasil que vai para a China para alimentar porco e etc e tal, está numa cadeia produtiva específica. Umas migalhas disso podem ser para a alimentação de quem come soja aqui no Brasil? Pode ser, mas o grosso da produção vai para a China. O grosso da produção vai não só para a China, para outros lugares, mas a China recebe bastante dessa produção. Isso é uma coisa. Agora, a produção de alimento nossa, arroz, feijão, tomate, cheiro verde, tomate cereja, alface, cebola, esse tipo de produção é outro tipo de produção. Tem outra mandioca, alho, repolho, jiló não, jiló aí é golpe. Pimentão, coentro, coisas que todo mundo come todo dia. Açaí não tá na comida básica de todo brasileiro. Aliás, a depender de onde você tá, é muito caro açaí. Estou dizendo assim, essas comidas que a gente come, a cadeia produtiva é outra. Vocês entendem isso?